Você nunca vai ouvir isso numa reunião de diretoria. Você não vai ver dentro de um relatório da performance do trimestre da empresa. E com certeza não é o assunto que vai vir na mesa do almoço de negócios. Mas eu preciso te perguntar uma única coisa. E quero que você me responda honestamente, mentalmente, combinado? Quando foi a última vez que você usou a pornografia como válvula de escape? Depois de um dia pesado, antes de dormir, no intervalo até de uma decisão difícil. Eu não estou aqui te perguntando para te julgar, tá? Eu estou só perguntando porque na minha clínica, no atendimento do dia a dia, semana após semana, homens que lideram empresas, que gerenciam equipes, que têm famílias estruturadas, chegam até mim com um problema que eles próprios demoraram meses e até anos para nomear. E quando finalmente falam, a frase é quase sempre parecida. Fabi, eu não estou conseguindo mais. Com ela, não funciona, mas sozinho funciona. E isso tem um nome, tem explicação e tem até solução. E hoje eu vou te mostrar o que é que está acontecendo de verdade aí dentro, sem julgamento, gente, nenhum, muito menos moralismo, mas consciência. Bom, meu nome é Fabiane Hernandes, eu sou sexóloga clínica, especialista em saúde íntima masculina, e eu trabalho há anos com homens de alta performance que enfrentam o que eu chamo de prejuízo invisível. É um custo real, mensurável, que uma vida íntima em colapso gera na performance profissional, na liderança e principalmente nos resultados. E nesse vídeo eu quero falar para você sobre um tema que raramente acontece nesse recorte e até de uma forma honesta: o consumo de pornografia. E o que que ele faz com o teu cérebro e com o teu corpo que vivem sobre pressão constante. Bom, fica até o final, porque o que mais importa não é o problema, é o que você pode fazer com isso. Bom, trazer aqui primeiro dados para situar você, tá? 22 milhões de brasileiros consomem a pornografia de forma regular. Esse número ele vem de uma pesquisa da USP, não é meu não, não tirei da minha cabeça não, isso é efetivamente um dado, tá? É uma pesquisa da Universidade de São Paulo. E dentro desse número tem um perfil específico que aparece muito no meu consultório. Homens entre 35 e 55 anos, muito bem-sucedidos em relacionamentos sérios ou até mesmo em casamento de anos, com uma alta demanda de trabalho, rotina pesada e um hábito que começou só por uma curiosidade ou até mesmo um alívio daquele estresse do dia a dia e foi virando outra coisa. Sabe o que, que é interessante? Esse homem, ele raramente se identifica como um dependente. Ele não acha que tem um problema, ele acha que ele tem uma preferência. Até o dia em que ele percebe que não está funcionando de um jeito. Ou até mesmo que a intimidade com a parceira virou algo que ele até mesmo evita. Ou até que a ereção, que sempre foi ótima, parou de acontecer quando ele mais se importava, quando ele realmente precisava. Aí esse homem ele começa a se perguntar: cara, o que será que está acontecendo comigo? E a resposta, em muitos casos, passa por esse padrão que ninguém fala abertamente. Tá bom, eu vou te explicar o seguinte. eh, a neurociência, ela traz isso de uma forma que realmente faz muito sentido. Vamos pensar assim, ó, o teu cérebro, ele tem um sistema de recompensa. É como um painel de indicadores internos. Quando algo gera prazer ou alívio, esse sistema ele vai liberar uma dopamina, que é o neurotransmissor do quero mais disso daqui, né? É aquele, as pessoas chamam isso do hormônio do prazer. Mas isso pode ser um perigo. Nesse momento que dá aquele "quero mais disso aqui", o sistema esse mesmo sistema é ativado pela conquista, pela vitória do negócio. É o mesmo sistema que é acionado.
pelo elogio de um cliente ou de um negócio que você estava há tempos tentando fechar e fecha. É o mesmo sistema de recompensa e de conquista. E isso também é ativado de uma forma muito intensa pelo conteúdo adulto digital. A diferença é que o conteúdo adulto ele ativa nesse sistema uma forma artificial, rápida, sem esforço. É como comparar um expresso duplo com um energético sintético. O efeito é imediato, mas o que ele faz com o nosso sistema a longo prazo é diferente. O que acontece com o uso repetitivo disso? O teu cérebro ele começa a se dessensibilizar. Aquele estímulo que funcionava antes, agora não entrega mais aquela excitação, aquele efeito. Então, você procura algo mais intenso. Depois, mais intenso ainda. E isso cada vez mais. Neurocientistas chamam isso de escalada de estimulação. E aqui é onde o problema de performance acontece. Quando esse homem ele está com a parceira real, num ambiente de intimidade real, com o cheiro, toque, as trocas, o cérebro dele compara esse estímulo como um padrão de que ele aprendeu. O estímulo real não vence a comparação. Não é porque ela não é boa, mas é porque ele não a deseja. Ele quer aquilo que ele viu, porque ficou dessensibilizado. Mas por que o cérebro foi treinado para responder a um nível de estimulação em que a realidade não entrega? Resultado disso, a dificuldade ou a perda, inclusive, da ereção com o parceiro ou a parceira, mas não sozinho. Ou episódios de ejaculação precoce, ou ejaculação retardada, totalmente sem controle. O desejo ele começa a ser zerado pela intimidade real, aquilo que a gente chama de baixa libido. E a ansiedade da performance não se retroalimenta. O que é mais incrível nisso é quanto mais ele evita a situação da falha, mais o problema vai se consolidar. E deixa eu te descrever um perfil que é muito comum aqui no meu atendimento. Esse homem que está entre 40 e 50 anos, ele é sócio ou fundador de uma empresa, um cara decisor. Ele tem uma vida estruturada. Ele tem casamento, filhos, patrimônio construído e é exatamente o cara que de fora parece estar tudo sob controle. E ele chega na primeira consulta me falando da disfunção erétil, mas em poucos 20 minutos de conversa, a história vai se desdobrando. A rotina no trabalho, que não desliga nunca, o estresse crônico, um hábito que a pornografia existe ali há muitos anos e que ele usa para descomprimir muitas vezes antes de dormir. É uma vida íntima com a parceria, ela começa a ir embora, vai minguando aos poucos. Sem briga, muitas vezes, sem até decisões. Simplesmente foi ficando para depois. Só que esse depois vira uma distância e uma ausência absurda. A ausência vira um abismo. E esse abismo vira um problema que ele não sabe mais como nomear. Quando eu explico o que é que está acontecendo neurologicamente, a reação é muito parecida. Caramba! Eu achei que era estresse, eu achei que era da minha idade, isso nunca tinha conectado uma coisa com a outra. E é exatamente essa a questão. O problema não é a falta de desejo, não é a falta de amor, não é fraqueza. É um sistema nervoso que aprendeu só a responder de um jeito e que pode aprender de outro, eu garanto. Existe um risco que eu preciso mencionar também, porque ele aparece bastante aqui com frequência. Quando esse homem ele percebe que algo não está funcionando, a primeira coisa que muitos fazem é buscar uma solução rápida. Vou na farmácia comprar um remedinho e se automedica. Sabe aquele azulzinho? Vou sem fazer aqui merchan, mas aqueles medicamentos sem uma avaliação, que você vai lá só para performance. E aí é sem avaliação, sem diagnóstico, você faz muitas vezes até um pedido via internet, ou até aquele amigo te recomenda, fala: "Toma aqui para te ajudar". Eu até entendo a lógica,
você quer funcionar, você precisa de uma solução nesse momento. Só que aí, o que que acontece? Acontece um problema duplo. Primeiro, o medicamento, ele resolve o sintoma, ele não vai resolver a causa. O cérebro ele vai continuar com o mesmo padrão. A dependência do estímulo digital vai continuar. E o uso do remédio vai se tornando cada vez necessário quando esse homem tem uma relação. E não é porque o corpo precisa, não, é porque a mente não está reconfigurada. Ela só está sendo tampada com a peneira. E um segundo ponto, que é que o uso sem acompanhamento médico tem risco cardiovascular de verdade. As pessoas pouco falam sobre isso. E vou te dizer, principalmente homens que têm um pouco de pressão alta, um histórico familiar ou até mesmo um estilo de vida sedentário, tá? E o que acontece é que isso vira uma muleta química. Pode até funcionar por um tempo, mas não vai resolver o que eu chamo de prejuízo invisível. Agora vamos ao que interessa. Por que que esse problema tem solução? A solução não é nada abstrata, não é espiritual, não depende de força de vontade pura e simplesmente. Existe um protocolo, existe um método, é um processo. Como qualquer coisa que funciona na vida de um executivo. No meu trabalho, por exemplo, a intervenção se organiza em torno de três frentes integradas. A frente número um, o mapeamento e o controle de gatilhos. Antes de mudar, por exemplo, qualquer comportamento, eu preciso entender quando e como e por que ele aparece. E o uso de pornografia em excesso raramente é sobre desejo sexual. É só sobre regulação emocional, sabia? É sobre aliviar uma ansiedade, se desconectar do estresse e preencher um vazio, de repente, de intimidade real. E quando você mapeia o gatilho real, você para de ficar lutando contra o sintoma e começa a tratar a causa. Já a frente número 2, a gente começa a fazer uma reconfiguração da resposta sexual. O cérebro ele aprendeu um padrãozinho, sabe aquele caminho que a gente vai fazendo? E a gente começa a mostrar para ele um outro caminho. Existem técnicas aqui de reconexão corporal, através de respiração, a gente traz todo um mapa. E eu digo, não é abstrato, isso é treino, como qualquer habilidade. E também tem a frente número 3, que é a reestruturação de crenças. Muitos homens carregam crenças distorcidas sobre o que eles deveriam sentir, como eles deveriam funcionar, o que significa ser bom de cama. E até construídas acontecem porque essas crenças elas são construídas em décadas de comparação com padrões que não existem fora da Terra. Bom, reconfigurar essas crenças não é terapia de anos, não, é um processo estruturado, baseado em evidências, com resultados que a gente consegue mensurar. E o resultado? Esse que vocês querem saber, né? Eu tenho certeza que acontece uma restauração da função. A gente dá aquele boot do desejo pela parceria real. A gente reestrutura a confiança. E eu posso dizer que isso é um protocolo. Não precisa ficar anos num processo terapêutico, ok? Ela é uma terapia breve. E antes de eu continuar aqui e fechar esse vídeo, eu quero resumir o que a gente falou até agora. Eu digo o seguinte, que o consumo excessivo de pornografia não é falta de caráter, não é fraqueza e também não é falta de amor pela parceira. É um padrão neurológico que se instalou ali, devagarzinho, e ele foi alimentando, principalmente até, por homens que vivem sob pressão constante e usam o estímulo como uma válvula só de alívio. E ele gera uma dessensibilização geral do corpo e da mente. O que vai acontecer, na verdade, é um comprometimento da performance sexual com a parceria.
E isso vai retroalimentando, inclusive, a ansiedade desse homem. E sem um diagnóstico preciso, ele vai continuar aí drenando a energia, o foco, a autoconfiança. E ó, eu vou te dizer que o problema não é que você tem isso. O problema é deixar sem nome, sem um método ou até mesmo sem resolução. Se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, não precisa fazer nada dramático agora. Mas presta atenção na sensação de reconhecimento. Ela costuma te dizer algo importante, combinado? Então, se você quiser avançar com um diagnóstico preciso, um protocolo individualizado dentro das suas necessidades, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. O atendimento é 100% online, sigiloso e completamente sem julgamentos. E se esse vídeo faz sentido, compartilha com alguém que você acha que precisa também ouvir isso, sem precisar explicar o porquê. Até o próximo.